E a gente tem conseguido com muito êxito fazer tudo isso, não é fácil, mas gerir pessoas é uma necessidade, uma urgência no setor de saúde e a gente tem conseguido fazer muito bem isso. Depois a gente tem a aula do Pedro, continuando nessa pegada de gestão do centro cirúrgico, né, de gestão do paciente cirúrgico. Ele vai falar um pouco sobre a linha do FEMO, a linha do paciente do FEMO, que a gente implementou no Hospital Regional também, do Sertão Central. E depois o Lucas fecha esse primeiro curso, né, com a aula dele sobre nutrição, e aí a gente tem a participação, eu queria deixar um abraço aqui à Márcia, que é a nossa gerente de nutrição, uma pessoa também que vem fazendo um trabalho magnífico. Então, que a gente tenha uma boa aula, um bom momento e que aproveita, porque esse curso é nosso. Tá bom? Um abraço. Posso iniciar, Léo? Pode sim. Então, bom dia, gente. Como o Léo já me apresentou, eu sou o Daniel, sou coordenador de enfermagem do Centro Cirúrgico. Não tenho tanta expertise no assunto sobre indicadores, mas aprendi. Sou mestrando da UES em saúde, em gestão em saúde, e sou formado pela Universidade Federal do Ceará, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores, tá? E eu vou começar falando essa frase, né, que é do pai da administração moderna. Só um minutinho, que tá tendo um probleminha aqui. Que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, a gente já parte do pressuposto que eu preciso ter algum dado onde eu possa ter, a partir desse dado, uma informação, para que a partir daí eu comece a entender onde estão minhas falhas, né? Onde eu posso agir com alguns planos de ação. Eu não vou me delimitar muito a termos, mas eu vou mostrar um pouco da metodologia, como é que funciona, pegar esse indicador, essa análise ao resultado, né, implementada após um plano de ação. Também um pouquinho do PDSA, mas só citando do HFMEA para estar gerenciando essas falhas, do que pode acontecer dentro desse processo, né? Então, só um minutinho. Não tem como a gente falar sobre indicadores sem falar das dimensões da qualidade em saúde, né? Eu não vou me deter a todos, mas muito possivelmente, se você tem um indicador no seu serviço, ele vai permear em algum desses ou em todas essas dimensões, tá? Se tratando de segurança, você pode ter, por exemplo, um indicador nosso que é o protocolo de cirurgia segura, né? A conformidade dele, porque, na verdade, algumas pessoas usam o termo adesão. Adesão, todo mundo vai ter que aderir, né? Um protocolo. Então, você vai ter a conformidade ou não conformidade. A efetividade, de fato, é o que você se presta a fazer. Então, já é uma pergunta que eu vou lançar daqui a pouco, que é, cada colaborador, ele tem que ter em mente qual é a sua entrega, né? Para saber se ele está sendo efetivo ou não na sua entrega. A atenção centrada no paciente, a oportunidade do acesso, a oportunidade quando se trabalha muito em tempo, né? Então, se eu trabalho com um tempo de cirurgia, por exemplo, o Pedro vai falar aí o tempo ouro do caminho, né? Que até onde eu sei, são 48 horas da queda, né? Então, isso é a oportunidade. A gente está dando essa oportunidade. E, provavelmente, o Pedro tem que ter um indicador que trabalhe essa história de tempo. Quando você entrega, por exemplo, um hemocomponente, ele trabalha com o tempo, isso é a oportunidade. A eficiência e a eficácia, na verdade, quando você trabalha com o tempo, você faz, se propôs a fazer, mas você faz, a eficiência você vai fazer, independente do custo. E a eficácia, você vai fazer e vai fazer num custo menor. Então, dentro da gestão, você precisa trabalhar sempre a eficiência, porque se você consegue fazer com custo menor, ótimo para o serviço. E a equidade é dar mais a quem tem menos, né? Quem mais precisa, no caso. Se eu mas um precisa de mais urgência chegar, eu vou ofertar essa chegada mais rápido. Isso é equidade, tá? Ô, Dani, só um minuto. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, por favor, deixar no mudo, porque senão fica dando interferência na aula, só isso. Ok. Então, vamos lá. Gestão por processos, né? Eu não vou falar muito sobre, mas essa pergunta que eu quero deixar aqui. Qual é a sua entrega? Dentro do seu serviço, o que é que eu estou me propondo? Então, geralmente, nas reuniões de enfermagem, isso é muito importante que o colaborador, obviamente que o coordenador do setor, ele tenha essa clareza para que leve isso para o colaborador. Por quê? Se eu estou me propondo a, por exemplo, no centro cirúrgico, a gente tem uma entrega que, por exemplo, a gente firmou que é 90% dos procedimentos cirúrgicos com adesão ao protocolo de cirurgia segura, sem infecção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas e sem reabordagem não programada. Então, a gente está se propondo a fazer essa entrega.
Então, de cada 10 cirurgias, 9 tem que estar dentro dessa conformidade. E para você envolver o colaborador nessa perspectiva de processo, é importante que ele entenda que cada ação que ele faz, inclusive o registro, isso é importantíssimo. Por quê? Eu posso fazer o melhor acesso, eu posso fazer a melhor assistência, vou falar na enfermagem, né? Melhor assistência de enfermagem, se eu não tiver esse registro, onde eu possa colher esse dado de forma segura, isso vai comprometer todo o resto da minha análise. Então, muito provavelmente, eu vou ter um resultado, eu vou ter um plano de ação falho, porque esse registro não está sendo fidedigno, tá? Ô, Então, Dani, tem um pessoal querendo entrar na sala aí, tu só permite, tá bom? deixa eu ver aqui. É porque quando eu faço isso, eu meio que... Deixa eu admitir. Só um minutinho, tá, gente? Daniel, deixa isso, pode deixar, eu, não, eu acho que eu posso fazer isso por você enquanto você dá aula. Deixa eu tentar. Admitir? Deixa eu ver se eu consigo. Que aí tu não se preocupa com isso. Eu vou tentar aqui. Ah, eu não tenho autorização para deixar o pessoal entrar. Acho que eu consegui admitir todos. Acho que sim. Acho que sim. Sabe tudo, ó. Bora, Camila. Desligar o áudio, pessoal. Então, voltando aqui onde a gente parou, posso seguir? Voltando onde a gente parou, né, essa importância de envolver o colaborador nessa sua entrega, que ele tenha ciência que cada ato que ele faz vai respingar nessa entrega, tá? Então, definição do indicador. É muito importante, primeiro, você fazer algumas perguntas sobre alguns indicadores. Geralmente, um indicador ele vai levar a planos de ação, né, que nem sempre são simples, nem sempre é só um plano de ação. Então, sempre questione o quantitativo de indicador que você tem no seu setor. Ele é impactante? Eu vou conseguir ter plano de ação, gerenciamento sobre esse indicador? Né? A descrição desse indicador. Vejam aí como eu apresento que tem essa descrição. É importante que você tenha clareza do que é que você quer com esse indicador, né? Dizendo o que é que ele vai avaliar. Por exemplo, eu trouxe como exemplo aí a taxa de conformidade ao protocolo de cirurgia segura, né? Ele avalia a conformidade ao protocolo, né? De acordo com a adesão, que são os pontos que a gente trabalha: lateralidade, tricotomia, antibiótico profilaxia. A antibiótico profilaxia, ela se ramifica em alguns outros pontos, né, que vai desde o tempo, antibiótico correto, a dose correta, a suspensão em 24 horas, se foi feito repique, quando ultrapassa 4 horas de cirurgia, né, ou em pacientes que perderam muito a volemia, ou pesam mais que 120 quilos. Então, assim, ela permeia uma certa quantidade de variáveis que vão impactar nesse desfecho. Que dentro do nosso centro cirúrgico, a gente percebe cada vez mais que esse indicador ele vai se afinando. A gente começou de uma forma e vai se ampliando. E, por exemplo, o paciente que está em antibiótico terapia, como é que a gente vai fazer? Então, isso levou a gente a ter que ter um plano de ação, junto com a SCIH, um memorando, firmando alguns pontos que ficavam meio confusos, né? E esse indicador vai verificar isso. No numerador, nós vamos ter o somatório de cirurgias com a adesão completa, né, que a gente está dizendo que todos esses pontos foram conformes, e o denominador total de cirurgias realizadas. Né? É importante que você tenha também clareza sobre algumas polaridades. O que é isso? Eu tenho um indicador que, no caso, polaridade positiva, que eu vou tentar atingir, é bom quando ele está acima, e alguns indicadores que são polaridades negativas, como, por exemplo, taxa de infecção, índice de mortalidade, né? A meta que você se propõe, então, assim, geralmente quando se trata de qualidade, algumas coisas já definidas em algumas literaturas, se busca muito o 95, né? Mas isso não é engessado. Você pode iniciar um indicador quando você não tem aí nenhum histórico, com a meta que você acha que é plausível, e aí você vai tendendo, de acordo com o que vai mensurando, elevando esse indicador, né, para você tentar atingir o que você se propõe, tá? É importante que você deixe também certo quem vai ser o responsável pela coleta, né, e o responsável pela análise, tá? Aí isso aí eu vou falar um pouquinho mais na frente. Metodologia no gerenciamento, né, coleta de dados. Então, como eu já falei aqui muito rapidamente, tudo começa no registro seguro. Então, a partir do momento que eu registro, né,
que eu tenho esse dado registrado pelo meu colaborador que está na ponta, daí a importância de envolvê-lo nesse processo, que às vezes é um erro das grandes instituições, é deixar isso muito na mão do coordenador. Então, ele fica gerenciando e, às vezes, você pergunta para quem está na ponta, ele não tem ideia da importância que é colocar aquele sinal vital, por exemplo, nas primeiros 15 minutos de uma transfusão, né? Que isso vai me dar algo que é impactante para o paciente, por exemplo, uma reação que está sendo despercebida naquele momento. Então, é importante envolver o colaborador, no exemplo, dentro do centro cirúrgico, que se ele esquecer de marcar a lateralidade no checklist, que é o nosso documento gerencial, ele pode até ter marcado, mas isso pode levar a uma falha no nosso gerenciamento quando for compilar esses dados, né? Então, é importante nesse registro que também você tenha uma ferramenta para um registro do dado. Geralmente, vou falar isso aqui daqui a pouco, né, pouco a pouco, geralmente essas ferramentas, elas já são prontas, elas são escalas, né, baseadas em literatura, que vão aí tender a sinalizar para algum desfecho, né? Então, isso geralmente fica na clínica, isso geralmente fica em prontuário. Então, essa coleta de dados, às vezes, vai nessa ferramenta que ela já é institucional, ela já é produzida para levar ou sinalizar algum desfecho que seja favorável ou não favorável àquele paciente, né? Ferramenta para abrigar, no caso, a coleta do dado, né, que eu falei. Então, acho que eu confundi um pouquinho. A ferramenta para o registro do dado é essa que eu acabei de falar, que fica em prontuário, tá? E a ferramenta para a coleta do dado geralmente é algo produzido pelo coordenador, que é algo gerenciável. Então, se eu vou buscar sinais vitais, se eu vou buscar tempos, eu preciso de uma ferramenta que eu posso construir que vai me dizer o que é que eu quero, né, para gerenciar esse meu dado, essa minha informação. Com tudo isso, eu vou ter a informação, né? Registro seguro, né, que eu já falei, é a garantia que a ação prestada seja registrada para posterior auditoria. Então, assim, nós, quando se trata de auditoria em serviços de saúde, nós somos uma foto daquele momento. Então, não adianta eu ter toda a experiência durante o ano todo perfeita, fazendo para a gente, assim, naquele momento da acreditação, naquela foto daquele momento, eu não ter aquele registro. Então, é algo que precisa ser trabalhado com o colaborador de forma medular. É algo que ele tem que fazer baseado na sua assistência. Se eu estou fazendo, é importante que eu registre. E para eu registrar, eu tenho que saber o porquê. Que às vezes fica aí essa falha em registro, porque às vezes as pessoas elas não têm o conhecimento da importância que aquele registro é, né, em relação até à sua assistência. E é sensibilizar a equipe sobre a importância dessa atividade. Só um minutinho. Ferramenta para o registro do dado, eu já falei, né, um pouquinho. Então, assim, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, a gente tem a SAEP. Então, eu poderia pegar alguns dados da cirurgia segura, né, para fazer esse gerenciamento na própria SAEP. Vejam que aí eu só coloquei a primeira folha da SAEP, a gente tem aí, ó, 2 pontos, né, lateralidade e tricotomia. Então, local, a hora, isso aí eu vou comparar com a hora da incisão, né, que, por exemplo, a tricotomia tem que ser até 2 horas, mas isso aqui basicamente é para mostrar que eu tenho essa ferramenta em prontuário, que é o registro, que é onde tudo começa, tá? Eu posso ter essa situação onde eu vou ter que pegar SAEP por SAEP e para fazer essa coleta, ou eu posso ter também um documento gerenciável de forma mais rápida, que no nosso caso é a verificação do checklist de cirurgia segura. Então, a partir do momento que ele faz essa ferramenta como barreira que me garante que a tricotomia foi feita, vai lá e marca. Que a lateralidade foi feita, vai lá e marca. Isso vai me dando um dado que posteriormente vai virar uma informação, né? Então, essas ferramentas da assistência, geralmente, como eu já falei, são escalas, são documentos já validados. A gente escuta um pouquinho esse termo validação, mas assim, a validação ela precisa ser feita por experts, né, experts na área, e essa validação, essa que acontece para prontuário, baseada em literatura, é uma validação interna. É interna mesmo. Parece que é a gente que faz, mas não é. A validação interna é quando você manda para algum expertise fora do hospital, da instituição, que vai avaliar todo esse contexto e dizer se essa escala, se o que você está se propondo a fazer vai garantir uma assistência, realmente vai repercutir naquele impacto que você está buscando no paciente. Essa é a validação interna, né? Já esse documento gerenciável, como, por exemplo, um checklist de cirurgia segura, a gente pode construir dentro da coordenação, né?
para a gente gerenciar esse dado, isso daí é uma validação externa. Aí eu passo por especialistas, por exemplo, os coordenadores médicos, coordenador de enfermagem, para avaliar se esse documento me respalda e até sinaliza o que eu estou buscando, que no caso é o dado. Eu também posso ter, gente, no caso, que foi o que eu falei, né? Acabei de falar, que esse documento que você constrói, né? Você constrói para gerenciar. Geralmente essa validação ela é a externa. Então, quando essa validação ela acontece dentro da instituição, por exemplo, você terminou um protocolo, você terminou um POP e você sai colhendo algumas assinaturas, por exemplo, do SESMIT, que trata de EPI, da SCIH, que trata de infecção, da coordenação médica geral, então você está validando externamente aquele documento. Então, assim, é um termo que confunde um pouco, mas é assim mesmo. A validação externa ela acontece dentro da instituição. Então, essa validação externa ela pode ser feita pelo coordenador, tá, local, vai ser uma ferramenta que ele vai construir para buscar esse dado de uma forma mais metodológica, né? Como que eu vou colher esse dado? Ele vai construir essa metodologia nessa ferramenta produzida. Um checklist, onde ele vai anotar se foi feito, se foi aderido ou não, e aí no final ele vai ter essa informação, tá? O que é importante? Depois desses processos, né, que eu colhi o dado, né, eu tenho uma ferramenta própria onde o dado é colocado lá, construir essa ferramenta para colher esse dado, eu vou ter que abrigar esse dado em algum local. E aí, geralmente, são planilhas, né? Esse aqui é só um exemplo que eu coloquei, ela está cortada, tá? A gente tem uma planilha, que é a de cirurgia, qualidade em cirurgia, dentro do centro cirúrgico, que mostra todo o caminho desse paciente, né? Desde o seu agendamento, à data da cirurgia, ao momento que ele entra, se é letivo, esses dados a gente vai pegando no agendamento, né, quando você faz o mapa cirúrgico, no momento que ele entra no centro cirúrgico, no momento que ele fica no preparo. Então, assim, são dados que eles são gerenciáveis, geralmente você consegue, a partir de uma planilha dessa, formar um gráfico, e aí você começa a perguntar também o que é que eu quero com isso. Por exemplo, no centro cirúrgico, hoje não é tão impactante a gente ter tempo em SO, né? Tempo em SRPA, desculpe, esse tempo que o paciente fica. Mas com a abertura da emergência, isso já vai ser preocupante, porque eu vou precisar liberar leitos, né, em SRPA para que esse paciente venha. Então, sempre pense em dados que, por mais que você não esteja utilizando no momento, eu posso vir a utilizar. Por mais que você não alimente, mas deixe lá a sua planilha contando esse transfer desse paciente, né? Todo esse caminhar dele dentro do seu setor, que muito provavelmente você vai utilizar alguma variável dessa para algum indicador mais na frente, tá bom? Modelo CFA, né? A gente trabalha dentro do hospital com esse modelo, né? Que aí casa muito bem com o ciclo PDSA, né? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre a fase S, que é a fase de estudo. Não vou voltar logo aqui para já explicar um pouquinho da coleta, mas seria a fase de estudo, né? Então, vou falar um pouquinho como é que vai funcionar esse modelo CFA. A gente tem a descrição, né, do que aconteceu. Sempre você vai se reportar a causa, o que levou ao fato que aconteceu. Então, assim, a gente tem um pouquinho às vezes, dúvida, de questionamentos. O que é descrição? A diferença de descrição para análise. Às vezes você observa que quando a pessoa vai mostrar o que ela analisou, nada mais é do que uma grande descrição. Né? A gente teve tantas cirurgias, manhã, tarde, nananana, mas, na verdade, ela não está ali dentro colocando a análise. Então, quando é que essa análise está presente nessa descrição? Quando eu começo a avaliar causas que levaram ao fato. Né? Então, assim, eu dizer que eu tive 10 infecções do sítio cirúrgico, aconteceram um na trauma, um na neo, exemplos, um na trauma, um na neo, nananana. Eu descrevi. Eu não estou analisando, estou apenas descrevendo o que aconteceu. A análise ela vai acontecer quando eu começar a me questionar e descrever o que é que eu poderia ter interferido no que aconteceu, que aí vem a causa, né, para que isso não aconteça mais. E aí já começa a se surgir o plano de ação, né? Então eu vou ter aqui o que é que aconteceu, a causa e a ação. Porque aí você já vai começar a perceber que algumas variantes elas podem ser impactantes nesse resultado. Tá? Então, cuidado nessa descrição de análise quando você faz meramente só descrever o processo. É muito importante que você entenda e tenha clareza o que é que está levando àquilo. E isso, pessoal, não é fácil. Indicador é algo que você faz uma análise em janeiro,
Quando você chega em março, você já percebe que a análise não foi tão boa, até mesmo em fevereiro, já refaz a de janeiro, entendendo que você percebeu uma outra variante que você não tinha percebido no momento. Então, o indicador está sempre em melhoria, né? Porque você vai sempre, às vezes, tendo start de coisas que vão causar impacto no que você estava se propondo a entregar, né? As falhas são os possíveis erros nas barreiras que levaram aos fatos descritos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui muito superficial. A gente tinha, por exemplo, taxas de remanejamento, suspensão e cancelamento na cirurgia por entendimento desses marcadores. Então, o profissional ia lá, marcava que cancelava a cirurgia, sendo que a cirurgia era feita 2 horas depois. Então, era um entendimento de que cancelamento ele não iria mais fazer a cirurgia. Então, partindo desse pressuposto, a gente começou a bolar um plano de ação, que foi, enfim, fazer treinamento em loco, explicando esses marcadores, e a gente conseguiu melhorar isso, tá? A ação é o que vai fazer para impedir novos episódios. E aí você vai ter que descrever muito bem, eu vou mostrar dentro da ação, quem vai fazer o quê, tá? Um exemplo de variáveis que podem estar dentro da sua análise, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos, nem sei se mas eu acho que eu assisti um pouquinho da aula do nosso colega Lucas, e ele traçou alguns pontos aí em relação à sepsis, né? Em relação à infecção do sítio cirúrgico, desculpa. E aí eu posso ter que estar avaliando a hiperglicemia, né? O jejum prolongado, os erros na antibiótico profilaxia, a sepsis, a hipovolemia. Então, para eu analisar a infecção do meu sítio cirúrgico, eu tenho que ir mais a fundo dentro dessa análise. Eu não posso dizer só que o paciente chegou, que teve adesão ao protocolo de, por exemplo, cirurgia segura, o antibiótico foi feito, e colocar a culpa no cuidado da ferida operatória, né? Existem outros porquês, se forem realmente isso, estou dando exemplo, né? Então, é preciso você ver todas essas frentes. E sempre deixar essa variável no seu indicador, você gaste mais energia com o que, de fato, é válido apenas um plano de ação. Por exemplo, idade avançada, eu não vou poder fazer muita coisa, né? Já o jejum prolongado, eu posso ter um plano de ação em relação a isso, né? E importante também casar com essa ideia, gente, é que se eu estou tendo essas variáveis, clareza nessas variáveis, eu tenho também um HFMEA, que não é o momento aqui, não vou falar sobre, mas a HFMEA é uma ferramenta que trabalha os possíveis riscos, né? O que é que leva um paciente a ter um jejum prolongado? Quais são as falhas? Quais são as causas que levam isso? A ausência de suspensão do jejum, por exemplo, é uma placa que fica lá por muito tempo e a pessoa não entrega. Então, é trabalhar esses riscos, né? E aí você vê que já mexe com todo um processo. A partir do indicador, você já mexe com todo o processo de um hospital, ok? Plano de ação, né? Planejar e desenvolver. É importante que você tenha, nesses planos de ação, primeiro, o envolvimento dos colaboradores, né? Não dá para eu ter plano de ação, eu da minha cabeça sozinho, construir um lindo plano de ação e não fazer com que a equipe entenda ou não fazer com que ela participe desse plano de ação. Primeiro, ela precisa entender o problema para juntos construírem esse plano de ação, tá? Então, o que fazer, quem vai fazer e quando vai fazer. É muito importante a gente ter prazos, porque senão, se ficar no ad eterno, você perde, vem um outro problema que te consome, e aí você acaba esquecendo essa história, o exemplo aí do jejum, e passa para outra situação, e aí deixem isso muito firmado e trabalhe com prazos, porque você vai conseguir dar uma resposta a esse problema que foi encontrado, porque senão um problema se soma a outro, a outro, a outro. E assim, eu vou deixar um lembrete. Problemas complexos requerem ações complexas. Então, assim, às vezes a gente recebe a notificação, e eu adoro receber notificação, né? Por quê? Porque me sinaliza algum problema, e às vezes esse problema requer uma gama de ações até de outros setores para a gente ajustar, alinhar a situação. Então, assim, responder um plano de ação, uma notificação, por exemplo, ou construir um plano de ação, treinamento da equipe, para um problema complexo, é às vezes um pouco simplório. Então, é importante você ter essa clareza de que frentes vão dar resultados. E, às vezes, a gente subestima a nossa equipe. Ela é a principal, ela é a cabeça desse plano de ação, porque ela sinaliza coisas que, às vezes, você não está atento. Ok?
repetir a fase S. Então, eu coloquei o meu plano de ação, eu vou ter um novo indicador no próximo mês e eu vou entender se ele foi efetivo ou não, né? Então, a gente construiu um plano de ação aqui, vamos fazer assim, envolve fulano, envolve ciclano, mas eu percebi que não deu certo. Então, algo foi falho. É importante também ter essa clareza de entendimento, o que é que a gente não foi tão bom, e qual foi a parte que a gente, né, levou essa falência desse plano de ação. E aí faz um novo plano de ação, pensa em outras coisas. Isso aí foi muito presente na questão da antibiótico profilaxia, né, no nosso caso, que foram feitas várias reuniões com essa CIH para poder alinhar. Quando o paciente vem em antibiótico, porque a gente já continuava quebrando, mas aí o problema, a gente foi entendendo mais e afinando mais o processo. E, assim, apesar de não estar atingindo o protocolo, que a gente está se propondo, que é 95% de adesão ao protocolo, mesmo quebrando, a clareza do gestor de entender que esse processo ele está melhorando e que isso vai respingar numa segurança maior para o paciente, é melhor do que até um indicador que chega lá a 95%, mas não foi aprofundado, né? E só um lembrete que um bom método para análise de melhoria é o método de melhorias, que também não vou entrar aqui, é outro assunto, como a HFMEA, que quem sabe mais na frente a gente pode estar tratando, né? Dicas. Muito cuidado, pessoal, com Ctrl+C e Ctrl+V na análise, né? Isso vai só mostrar que você não caminhou, né? E assim, o indicador continua igual. Existem alguns indicadores que é complicado porque eles já são muito bons, entendeu? Você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, entrega de bolsas de urgência em até 3 horas. Eu atingi 100%, 100%, 100%. Chega um nível que realmente você fica, gente, agora, o que é que eu tenho de ação? É meio complicado nessas horas você falar sobre Ctrl+C e Ctrl+V. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção aqui não é para essa situação, né? É para situações da gente ter, às vezes, até um indicador que precisa de melhoria e a gente vai lá e copia e cola, mas isso não se iludam, vai respingar diretamente no seu gerenciamento, no seu setor. E o principal, na qualidade de assistência dada ao seu paciente. Né? O mais importante da clareza da análise, eu já falei, é a clareza sobre o seu processo. Né? Você entender onde é que está falho, quais são as minhas forças, quais são as minhas fragilidades, com quem que eu vou poder contar agora, quando já sai da sua instância, saiu da minha governabilidade. Então, é importante você ter essa clareza. E seja seletivo. Né? Evite grandes esforços em variáveis de pouco impacto. Então, assim, se eu já entendo que um indicador, né, vai me levar a algum plano de ação, vamos focar nessa variável que geralmente é ela que traz mais impacto, baseado em literatura, óbvio. Né? Então, vamos tentar trazer mais esforços para isso. Né? A gente, por exemplo, dentro do protocolo de cirurgia segura, o nosso principal problema era antibiótico profilaxia. Então, a gente teve que realmente ter um esforço maior em relação a isso. E é isso, é ter essa clareza do seu indicador. Desculpa, vou ter aqui. Quando você finalizar tudo isso, né, você pode ter um resultado, né? E assim, isso aqui é uma ferramenta que eu queria só apresentar, eu acho que alguns já conhecem, mas é o Balanced Scorecard, né, o BSC, também chamado por alguns de painel de bordo. Porque eu acho importante, eu gosto muito do BSC, esse daqui inclusive é do centro cirúrgico, né, agora do primeiro quadrimestre, a gente finalizou já. Eu gosto muito dele porque ele mostra intervenções que aconteceram em janeiro, né, mostra situações que aconteceram em fevereiro, que às vezes você vai analisando o indicador e fica muito ainda ligado ao último fato, né? Abril, e esquece aquilo que aconteceu em janeiro, esquece aquilo que aconteceu em fevereiro, que pode, inclusive, voltar a acontecer. Né? Então, eu gosto disso porque te dá um compilado, te mostra como é que está o teu resultado, e é uma visualização que precisa ser dada para o colaborador. Né? É preciso que você, quanto gestor, elabore, feche, compile, mas o principal receptor dessa informação é o colaborador. Esse feedback ele tem que ser constante. Então, nunca esqueça de dar esse feedback do resultado à sua equipe. E parabenize. Parabenize por cada ação, porque não é fácil, gente. Sua análise, muito provavelmente, ela vai extrapolar os muros do setor. Por quê? Porque quando você começar a avaliar essas variáveis, eu posso ter, por exemplo, dentro da cirurgia, e aí geralmente eu faço isso, eu coloco o que é impactante, por exemplo, eu tive uma suspensão, um cancelamento de um material que não tinha na farmácia. Eu envio para a farmácia para a gente alinhar isso mesmo, esse material como é que está, já foi solicitado,
porque é mais do que justo que o setor, que é o seu fornecedor, que é envolvido nesse processo, tenha ciência do que aconteceu, né? Então, é justo com ele. Então, tenham essa prática de envolver os setores quando a análise envolver o setor e de dar também esse feedback a ele, para que ele possa se ajustar, que às vezes tem situações que ele nem sabe, né? Vai que acontece. E é importante ter uma comunicação efetiva, né? Que é o que eu estou falando, fornecedores e clientes. É sempre importante, gente, você juntar quem te fornece alguma coisa e veja como é que está o seu processo. Logo quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu fiz isso. Eu fiz uma grande reunião com quase todos os apoios praticamente, perguntei, e a partir dali, dos problemas que foram sinalizados, a gente já começou a traçar respostas, planos de ação. Um deles, por exemplo, foi a economia no enxoval. Foi uma reunião que foi sinalizada pelo John, né, o nosso enfermeiro da hotelaria, que disse, olha, vocês estão gastando muito mais do que a literatura preconiza. E aí, a partir disso, a gente começou um plano de ação que teve uma resposta positiva dentro do setor. Essa resposta positiva veio, né? E assim, vou parabenizar aqui a minha equipe de enfermagem, que é brilhante, desde os enfermeiros aos técnicos, todo mundo é muito participativo. Isso aqui foram 3 trabalhos que a gente apresentou agora na semana de enfermagem, a 4ª semana de enfermagem. Um deles foi primeiro lugar, que foi a questão quando a gente construiu junto com alguns coordenadores médicos, e foi uma construção coletiva desse documento, que foi o manejo do paciente com Covid. Então, assim, a gente pensou em tudo, a equipe era da gente parar e a equipe dizer, olha, abre a porta, deixa alguém no apoio, recebe assim, entrega assim. Então, assim, envolver eles em tudo isso só vai levar ao êxito. O outro foi a questão do enxoval, que a gente também reduziu muito, reduziu de um mês, acho que de um mês, o comparativo foi entre dezembro e fevereiro, a última análise, a gente economizou quase R$5.000 num plano de ação que a gente fez, que para uma variável dentro dos custos é impactante, e o outro foi o gerenciamento, que a gente tinha algumas notificações de acesso. A gente começou a gerenciar as notificações